nerdola templário, né? Pô, esse cara é muito otário, velho. Desse reacinha do cara. Nossa, ele é muito o virgão reaça, velho. É, esse aí é o virgão reaça, velho. Incel do cara, velho. Idiota assim, né? Mas aí, o que vocês acham que é mais coisa de incel? Pokémonzinho ou Cavaleiro Templário? Aí, seus Pokémons comunistas, pode vir geral que eu quebro vocês e as Pokébola tudo junto em nome de Deus. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Indo direto ao assunto, esses dias o rapaz desse canal aqui fez um react do meu vídeo da Revolução Industrial. Foi até um inscrito do canal aqui que mandou o vídeo pra mim e eu resolvi dar uma olhada lá no canal dele e eu vi que ele reagiu a um monte de vídeos meus. Pelo jeito eu criei um triplex na cabeça do mano aí e o cara sentiu, hein? Aí eu lembrei que eu já tinha visto mesmo recomendações de vídeos dele reagindo ao meu canal, mas eu sempre ignorei porque eu vou perder tempo assistindo react sobre mim mesmo, rapá. Mas eu abri o vídeo que me mandaram desse cara aí reagindo ao meu vídeo da Revolução Industrial e eu já tinha certeza que ia ser chororô o vídeo inteiro. O negócio é o seguinte, eu cresci com um trabalho duro e original aqui no YouTube. Eu tenho mais de 1 milhão de seguidores em apenas 4 anos só de canal. Ao contrário dos comunas aí que desenvolveram a incrível habilidade de fazer react. Imagina a vergonha de Stalin se ele visse que os seguidores dele passam os dias fazendo react na Twitch ao invés de tomarem os meios de produção. Mas olha que contraste maneiro. O camarada aí tentando dar uma aula de verdade e fazendo pirraça do conteúdo dos outros. Então pra que eu vou ficar dando mais visibilidade para os caras que já usam meus vídeos para ter mais visibilidade? Deixa os comunas espernearem, vão chegar aos 70 anos sem dente de tanto apertar a boquinha nos reacts. Mas é estranho porque ele até já pediu dinheiro pro público dele pra ele ter dinheiro pra fazer um conteúdo da hora igual o meu. Apoiem o canal no Apoia-se pra gente ter dinheiro pra fazer um negócio desse. A gente precisa de dinheiro pra fazer um negócio da hora desse, velho. O apoio de vocês é muito importante. Receba! Tem que tomar medicamentos. Então não vou ficar contaminando o meu conteúdo da hora com briguinha boba com esse pessoal que não faz um conteúdo da hora. Receba! Mas não custava eu fazer pelo menos um vídeo para vocês se divertirem disso também. E para alegria de vocês, eu dividi em 2 partes. Então não deixa de assistir a segunda parte depois e não esquece de ir lá no Impérios AD e assistir meu vídeo da Revolução Industrial também. E aproveita para comentar e deixar o like. Então é o seguinte, esse vídeo aqui é o último dessa temporada sobre esses assuntos chatos, então aproveita, senta aí, curte e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque isso aqui vai acabar. Mas como esse vídeo é muito sério, eu resolvi fazer ele no estilo. Mas por que você está prestando atenção no meu óculos aí, rapá? Presta atenção na Insider, porque isso aqui é que é estilo. Eu vou de Insider para tudo que é lugar, porque ela é super prática. Eu tiro do guarda-roupa, coloco no corpo e pronto. Não preciso nem esquentar a cabeça para passar. É que a tecnologia de modelar da Insider já vai se ajustando no seu corpo conforme você vai usando. E ela é super leve, o que é ótimo se você gosta de viajar com pouco peso, tipo eu, que aí você não precisa esquentar a cabeça. Arruma um cantinho na sua mala, coloca a Insider lá, que ela vai de boa. Tem roupa masculina, feminina, de vários estilos, e o que é legal pra caramba é que ela não desbota mesmo com um tempão de uso. Então pra você também ficar no estilo, para de olhar pro meu óculos, rapaz. Eu vou te dar um presentão aqui agora. É só clicar no link na descrição, usar o meu código e ganhar 12% de desconto na compra de qualquer item do site. Só faz isso quem se garante na qualidade. Insider é qualidade e conforto sempre. E falando em estilo, olha aí o naipe do cara que tá me chamando de incel, mano. Tem como ficar incomodado com isso? Pô, mas eu acho injusto ser chamado de virgão templário incel depois de 15 anos de casado, mano. Mas deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Enquanto você tava brincando de Pokémon GO e jogando ioiô com os amiguinhos, eu já tava pegando consignado pra pagar meu crediário de imóveis de 36 vezes das Casas Bahia. E você já falou várias coisas que dá um processinho. E você também sabe que os meus vídeos aqui do Impérios AD são apenas introduções ao assunto. É impossível fazer conteúdos profundos porque eu faço tudo sozinho e animações são difíceis demais de fazer. Por isso eu deixo as fontes na descrição, justamente para vocês ampliarem mais os seus estudos e checarem as informações ditas. E é isso que eu gosto de fazer. Mas eu só vou colocar os argumentos mais importantes do vídeo dele, o que foi um negócio difícil de achar pra caramba lá, porque a maior parte do vídeo do cara é só resmungo. E se o react já é chato, meu amigo, imagina fazer react do react. Não aguento um negócio desse não. Ia ser vídeo de 3 horas, tá louco, mano. Mas o link do vídeo do cara tá aí na descrição, você pode assistir depois. Então bora começar.
Nossa, gente, essa estética é uma estética de extrema-direita. Essa retratação dos comunistas como seres abjetos, que faz esse reforço de um aspecto até higienista, isso é parte do ideário de produção cinematográfica da extrema-direita na Alemanha. Na Alemanha tem um documentário que chama, acho que é The Jew, acho que é O Judeu. É um documentário dos anos 30, que tem essa mesma retratação, só que troca comunista pro judeu. Essa mesma perspectiva, essa mesma coisa. A ironia, o cinismo e essas associações. Tô falando, já começa o vídeo na pirraça. Eu tô me divertindo, fazendo meu vídeo pro meu canal de boa. Aí o cara já começa me atacando de extrema direita, mano. Do nada. Como que leva um cara desse a sério, meu? Presta atenção aqui, ele tá me chamando de extrema direita, não porque eu quero dar um golpe militar, porque eu sou ultranacionalista, nada disso, senhoras e senhores. Ele disse que a minha animação é de extrema direita só porque eu tô satirizando um grupinho de comunistas de apartamento em forma de desenho animado. Uma sátira. Estão entendendo o nível de escrotice desse cara já no início do vídeo? Me chamando de extrema direita porque eu fiz uma sátira com comunista, meu Deus do céu. Assim, dá pra ver claramente que ele se leva a sério mesmo. Acho que deve ser esse bigode empoderando ele. É angustiante. Nossa, ver casa bagunçada é um negócio que me pega. Me pega muito. Nossa, Então, cara, se o seu quarto é limpinho, tá dando chilique por quê? Ó, com os sentimentos frágeis assim, você não vai aguentar nem 5 minutos na Revolução Brasileira, hein? Mas o negócio é sério, gente. Vocês estão percebendo que com uma animação ele age desse jeito. Imagina se esse cara fosse um ditador comunista, o que ele ia fazer com quem pensa diferente dele? E vocês, pilantras? Ó, tá vendo aí? Por enquanto nada de útil no vídeo, só resmungo. Pô, Thiago Braga, 10 anos de internet, cara. Não, camarada, eu tenho 4 anos de internet só. O Impérios AD que você ama e não vai admitir tem 4 anos e o Brasão de Armas tem 1,5. Só que diferentemente do que o Thiago Braga acha, eu sou um militante organizado, né? Um comunista organizado. Esse momento aqui é tão fofo que ele merece até uma musiquinha soviética de fundo. Estou militando no movimento sindical e no Partido Comunista Brasileiro. E uma parte cada vez maior da juventude dos trabalhadores também tem tomado esse caminho, tá? É claro que ainda tem muita gente que está encontrando esse processo de se organizar, de se radicalizar, de entender as dimensões do tempo que é disponível para poder fazer essa tarefa, para poder fazer essa organização. Beleza, massa. Que emocionante. Eles têm uma causa legítima, né? Poxa, eu tava esperando ele dizer que a causa dele não era legítima. E no final ainda vai colocar um ditador maluco no poder para controlar tudo e todos em nome do trabalhador. Que poderia dar errado. Mas os comunistas crescem, tá? E crescem nas ruas, e crescem nos trabalhos. E vão crescer mais. Tá crescendo, né? Puxa. Tô apavorado com esse crescimento. Mas assim, vamos fazer uma reflexão séria aqui. Imagina você que trabalhadores de verdade vão olhar para uns boys desses aqui e se sentir inspirados para fazer uma revolução. Esses caras devem estar assistindo muito filminho de revolução e devem achar que deve ser tudo mil maravilhas e que vão terminar a revolução com Stalin dando tapinha nas costas dos camaradas. Sério que eles ainda acham que os trabalhadores não têm nada a perder? Tipo, tem filhos, filhas, esposas, maridos, e ainda acham que os trabalhadores vão arriscar a vida deles e das suas famílias por uma utopia estúpida? O trabalhador não é idiota não, já faz mais de 200 anos que esse negócio tá rodando por aí e o mundo tá igualzinho, as pessoas continuam vivendo suas vidas, lutando pelos seus direitos de verdade sem serem enganados por fantasias idiotas. Continuando. Pergunta para todos os cubanos, né, todas as pessoas que viviam na ilha lá em 1959, como é que era a situação da alimentação infantil? Como é que era a questão da alfabetização dos adultos? Como é que era o processo de acesso à saúde? Quando os revolucionários cubanos desembarcam em Serra Maestra, tem vários camponeses que vão falar com os revolucionários, que vão procurar o Che, que era médico, porque nunca tinham visto um médico na vida, tá ligado? Você tem um programa de 2 anos, em 2 anos, o governo cubano erradicou o analfabetismo dentro da ilha. Em 2 anos. Porque isso, gente, ajuda a gente a entender a dimensão política do negócio. E qual que é? Bom, você tinha ali uma sociedade que todo mundo passava fome, era analfabeto, morria de doença. Isso aqui que ele acabou de dizer é quase uma oração revolucionária. A vida das pessoas era uma merda e a revolução melhorou a vida das pessoas. Só que eles sempre terminam a oração deles antes de falarem da merda que a revolução fez na vida das pessoas. Então, já que ele fala só da parte fofa, eu preciso falar da parte ruim. Mas senta aí que ela é bem grande. Primeiro vamos dar uma olhada na economia cubana antes da revolução para colocar um pouco de contexto aqui.
Um artigo pioneiro publicado em 2012 pela Cambridge sobre estatística comparativa, chamado Padrão de Vida em Perspectiva Comparativa na Cuba Pré-Revolucionária, diz que a média de rendimentos per capita era de 50% a 60% do nível da Europa Ocidental, e era o mesmo que a Itália. Produtividade no trabalho era maior do que a Itália. O poder de consumo era alto em relação ao produto interno bruto, chegando a 70% do padrão de consumo europeu, sendo bem maior que a Itália. Em suma, a estatística comparativa da República de Cuba sugere um país de classe média, comparável à Argentina e Uruguai e à Itália. E alguns relatos da época mostram essa percepção. O economista alemão Henry Wallich escreveu que, embora faltem dados exatos, parece seguro dizer que entre todos os países tropicais, Cuba tem a maior renda per capita nacional. Similarmente, o Banco Mundial, em 1951, reportou que a impressão geral dos membros da missão de observações e viagens por toda Cuba é que o nível de vida dos fazendeiros, trabalhadores agrícolas e industriais, lojistas e outros é maior em comparação com os mesmos em outros países tropicais e praticamente em toda a América Latina. Embora um país com desigualdade, Cuba estava no topo do ranking em muitos índices econômicos e sociais, como em renda per capita, carros, TVs e rádios, mortalidade infantil, expectativa de vida, médicos e índice de alfabetização. E no caso da mortalidade infantil, Cuba tinha um índice mais baixo da América Latina, ficando no mesmo nível de países desenvolvidos. E os autores explicam que deu errado em Cuba. De imediato, que a economia planificada deu errado não deveria nos surpreender. Nos últimos 50 anos, Cuba replicou os sistemas de controle de um jeito próprio. Por outro lado, não deve haver dúvida de que a Grande Depressão e a recuperação lenta para os picos da década de 20 aceleraram a queda da República e parcialmente levou às tragédias que se seguiram às 5 longas décadas de governo revolucionário. Mas presta atenção que agora o camarada vai dar uma aula sobre o motivo dos problemas de Cuba. Hoje o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos sancionam países e empresas para não negociarem com Cuba. No episódio de hoje, aprendemos que temos que colocar a culpa no coleguinha pelos nossos problemas. Aí você vê a sacanagem. O cara fica de pirraça num vídeo resumido de animação, dando uma de jovem dinâmico, me corrigindo no react, e a explicação que ele dá é uma porqueira dessa? Lição pra vocês, hein? Sempre que vocês forem pagar uma de corretor espertinho dos outros na internet, é melhor fazer direito, porque senão pode vir alguém te fazer passar vergonha assim. Hoje o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos sancionam países e empresas para não negociarem com Cuba. Mas essa explicação é tão lógica quanto a Terra é plana. Quando um comunista explica alguma coisa, você tem que saber que está faltando pelo menos 50% de tudo. E eu estou sendo muito generoso ainda, hein? O que é uma droga, porque é mais trabalho para mim. Mas eu ganho para isso, então vamos lá. O artigo Atualizando o Socialismo Cubano, publicado em 2017, já começa mostrando o discurso de Raul Castro na Assembleia Nacional, culpando o governo socialista pelo seu próprio fracasso. Ou nós mudamos de rumo, porque não temos mais tempo para ficar girando na beira do precipício, ou nós vamos cair. É a vida da revolução que está em jogo. Esse discurso foi feito meses depois de apresentar um plano para atualizar a economia cubana. O artigo continua dizendo que o velho modelo de economia planificada, levada da União Soviética, estagnou tanto a agricultura bem dotada da ilha que tiveram que passar a importar 70% da comida. Uma grande quantidade de empresas operava com risco de quebrar e o próprio Estado sofria de falta de capital para financiar investimentos. Governos socialistas gostam de gastar como se não houvesse amanhã. Hoje o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos... O próprio Raul reconhece que era o dever deles corrigir os erros que fizeram nos últimos 50 anos, de criar um sistema socialista próspero e sustentável. Boa sorte com isso. E o artigo também mostra a aversão admitida de Fidel a uma economia sustentável. Em 1993, ele discursa que economistas me assustam. Se eles vão propor alguma coisa que parece tecnicamente boa, mas for um desastre político, nossa missão é pará-los. Hoje o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos... E de novo, voltando para o Raul, ele mesmo bateu no peito e assumiu a meia-culpa.
O artigo diz que Raul não perdeu tempo em descarregar uma série de críticas à economia, colocando a culpa pelos seus fracassos totalmente neles próprios, e não no embargo americano. O problema central, ele disse com firmeza, era a baixa produtividade. Nenhum país ou pessoa pode gastar mais do que tem. Olha, que homem coerente. Nem parece comunista. Ele continua. 2 mais 2 são 4. Nunca 5. Muito menos 6 ou 7, como algumas vezes nós fingimos ser. Cuba precisa desamarrar os nós que seguravam o desenvolvimento das forças produtivas, começando por regulamentação estatal excessiva. O povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos... No episódio de hoje, aprendemos que temos que colocar a culpa no coleguinha pelos nossos problemas. Pede para ele mostrar quais são as sanções que os Estados Unidos estão fazendo contra a União Europeia e seus 27 países membros, que são os maiores parceiros comerciais de Cuba dos últimos 10 anos, somando mais de 33% do comércio total do país. Quais são as sanções que os Estados Unidos estão aplicando à China, que representa 11% do comércio externo cubano? Quais são as sanções dos Estados Unidos contra a Rússia por fazerem comércio com Cuba, representando mais de 10% do comércio do país? Quais são as sanções dos Estados Unidos contra o Canadá, que negocia com Cuba desde 1959 e na última década é o país da América Central que os canadenses mais têm mercado? Quais as sanções que o Brasil está sofrendo dos Estados Unidos por terem aumentado o comércio com Cuba em mais de 60% no último ano? Ele está pegando o contexto da Guerra Fria, quando o bloqueio foi criado para tentar depor Fidel, depois que mais de 5.000 propriedades americanas foram tomadas pelo governo, e aí o Congresso americano aprovou o embargo, que foi muito agressivo e implacável contra Cuba. Mas o professor Hans Jürgen faz um balanço muito claro sobre o processo histórico de Cuba no seu artigo As Novas Dinâmicas Sociais em Cuba, e resume muito bem como o bem-estar social estatal conseguido após a Revolução fracassou e se tornou insustentável, levando Cuba à sua pior crise. Herdando muitas características da União Soviética, Cuba também herdou suas deficiências. No curso dos anos 80, sua economia e desenvolvimento social diminuiu. Crescimento e acúmulo atingiu o limite. Em outras palavras, o país exauriu seu potencial de mobilidade social. E estagnação econômica se tornou evidente e a burocracia excessiva se tornou irremediável. As forças dinâmicas propulsionando a economia também caíram drasticamente. Crescimento quantitativo do PIB foi acompanhado de grande queda de produtividade eficiente. E o autor explica as causas desse desastre. Em suma, 2 elementos estruturais endógenos no sistema cubano são aparentes até hoje. Uma forma de governo centralizado controlando tudo e a predominância de formas extensivas e ineficientes de produção. O povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos... E agora o autor mostra a dependência econômica total de Cuba ao longo das décadas. Quando no início dos anos 90 o fluxo de subsídios vindos da União Soviética foi cortado, Cuba perdeu 75% do comércio exterior e, ao mesmo tempo, sua base econômica. O anterior garantidor do desenvolvimento de Cuba, no fim, se tornou uma contradição e a revolução caiu na sua mais profunda crise. O legado dessa experiência era uma economia inflada, ineficiente, incapaz de sobreviver sem volumes massivos de entrada. O colapso abrupto do comércio exterior pode ser visto como o primeiro elemento exógeno dessa transformação. O povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos... A isto deve ser adicionado o embargo americano que continuou após o fim da Guerra Fria. Ou seja, o autor deixa claro que a primeira causa do fracasso de Cuba são suas próprias políticas econômicas e, em segundo lugar, o embargo americano. Mas nosso camarada aí nem citou as políticas socialistas fracassadas de Cuba. Só o embargo americano é o culpado por isso. É impressão minha ou ele está só querendo defender o governo socialista de Cuba? Não me diga. Mas será que o tio Fidel acha que a culpa pelos problemas cubanos é só do embargo americano? Porque a pesar de que nuestra revolución fue muy creadora y muy autóctona, y cometió errores por su cuenta, O povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos... cometió errores por su cuenta,
los cometió en los primeros años de la revolución, en lo que se refiere a la organización de las empresas, em que os Estados Unidos sancionam en lo que se refiere a la organización de las empresas, en lo que se refiere al manejo de los recursos. Nosotros en un tiempo casi teníamos desprecio por la contabilidad, cometimos algunos errores de ese tipo, teníamos desprecio por la contabilidad, cometimos algunos errores de ese tipo. Hoje o povo cubano passa necessidades materiais porque existe bloqueio econômico em que os Estados Unidos sancionam. Yo diría que quisimos acelerar el proceso, quisimos saltar etapas históricas, estábamos casi queriendo construir una sociedad comunista y no una sociedad socialista. Eso se explica porque en general les ha ocurrido a los revolucionarios em qualquer época. Caramba! O próprio Fidel é menos vitimista que o nosso camarada aí? Que homem, senhores! Que homem! E o camarada ainda tem coragem de criticar o vídeo dos outros. Cuba é justamente a prova de que um Estado socialista per si é econômico e socialmente insustentável. Mas Cuba tem médico, Cuba não tem gente morando na rua, Cuba não tem gente com fome, Cuba não tem analfabeto, Cuba não tem nenhum idiota. Engraçado. Será que ele vive no multiverso e tá falando de Cuba da Terra 2? Porque aqui na Terra 1 tá uma merda, hein? Agora, em 11 de julho de 2021, aconteceu um dos protestos mais emblemáticos da história de Cuba, com números nunca vistos em décadas. De acordo com a Anistia Internacional, os protestos foram um grito desesperado por mudança no país. Ué, mas todo mundo come em Cuba, tem médico, por que eles estariam protestando? Cuba tem médico, Cuba não tem gente morando na rua, Cuba não tem gente com fome. Os protestos aconteceram em resposta à escassez de comida. Cuba não tem gente com fome. Mas esse site da Anistia Internacional deve ser de extrema-direita anticomunista. Esse branco supremacista do site aí, ó, devem ser cores de propaganda fascista usadas pela Alemanha, hein? Mas vamos continuar. Os protestos aconteceram em resposta à escassez de comida, itens de higiene pessoal, remédios, os constantes blackouts e contra a histórica política de repressão estatal que violou liberdade de expressão e de reunião por anos. Cuba não tem gente com fome. Também o Human Rights Watch mostra a escala do protesto sem precedentes e como o governo cubano tem reprimido sistematicamente as liberdades do povo. Cuba não tem gente com fome. Também 2022 bateu recorde de cubanos fugindo do país. Estranho de novo. Eles têm comida e médico. Estão batendo recordes fugindo por quê? Cuba não tem gente com fome. E nos últimos 3 anos, Cuba acumula uma queda de imigrantes, ou seja, pessoas que se mudam para Cuba, de mais de 15%. Ninguém está querendo se mudar para Cuba? Cuba não tem gente com fome. Todo dia tem uma merda. Mas aqui a gente só vê vitimismo e mentira. Agora eu vou mostrar para vocês um artigo bem pró-revolução escrito por Claes Brundenius, chamado Cuba Revolucionária nos 50. O especialista é obrigado a admitir a instabilidade e fracasso do processo revolucionário cubano. Dá até para sentir a tristeza nas palavras dele na conclusão. Cuba fez grandes mudanças em muitas áreas. A Revolução Cubana tem sido farol para muitas pessoas no mundo. Cuba conseguiu melhorar serviços sociais enquanto expandiu a solidariedade a outros países, apesar de sérios problemas em casa. Mas um crescimento sustentável é uma necessidade para se manter o comprometimento não apenas para atender necessidades urgentes como saúde e educação, mas também para satisfazer necessidades básicas que ainda não estão sendo conseguidas, como alimentação e moradia. Cuba não tem gente com fome. Os protestos eram uma resposta para a escassez de comida. Cuba não tem gente com fome. E a questão é se esse crescimento pode ser sustentável. E na página 42 ele expande mais esses fracassos. Moradia e comida são os problemas mais sérios de Cuba. Cuba não tem gente com fome. A situação de moradia em Cuba é miserável. O sistema estatal de permuta, criado em 1959, se provou ineficaz e consideravelmente corrupto. Mas o fracasso mais crítico é que 50 anos depois, Cuba não é autossuficiente em termos de suprimento de comida. Existe até um ditado popular em Havana. Existem 3 grandes falhas na Revolução: café da manhã, almoço e janta. Cuba não tem gente com fome.
Insegurança alimentar é o problema número 1 nas pesquisas domésticas. Entretanto, a falta de comida suficiente e adequada não é um problema recente. Ele tem sido o principal problema para os cubanos nos últimos 50 anos. Uma das soluções, inclusive, tem sido o racionamento de comida. Cuba não tem gente com fome. Agora o autor explica as causas desse desastre em ordem de relevância e repara que bate direitinho com o que o tio Fidel disse na entrevista. As razões para a falha na agricultura podem ser traçadas no início da Revolução, quando sérios erros foram feitos vez após vez. Entre eles, a massiva transferência de terras para fazendas estatais durante a Segunda Reforma Agrária, em 1963, a nacionalização de praticamente todos os negócios no país durante a Ofensiva Revolucionária de 1968 e o impacto catastrófico no resto da economia no fracasso da campanha de colheita de 10 milhões de toneladas de açúcar em 1970. O fim da União Soviética teve um impacto desastroso nas exportações de Cuba e por muito tempo foi impossível trazer máquinas agrícolas e de manufatura para o país. E o sistema de transporte colapsou. Agora o autor cita uma outra causa do fracasso de Cuba. O embargo americano, é claro, fez a situação piorar. Mas me ajuda a entender isso aqui. Para uma coisa piorar, ela já tem que estar ruim, né? O povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos Cometeu errores por sua conta. E agora vem a pisada no argumento vitimista, Chorão. Mas a culpa para a desastrosa agricultura estatal cubana não pode ser atribuída apenas a esses fatores. Existem outros obstáculos, ineficiências e inércias sistêmicas que o governo precisa encarar para dar uma carga na produção agrícola. E aí, tá curtindo o sucesso socialista de Cuba? É por isso que outro artigo também com viés pró-revolucionário, chamado O Retorno de Cuba para a América Latina, é obrigado a admitir. Todas essas realidades têm produzido um senso continental de fracassismo. Talvez o aspecto mais triste do retorno de Cuba para a América Latina é a frustrante percepção real de que pouco mudou apesar das promessas e esperança da Revolução. E por último, o artigo do professor Carmelo Mesa Lago, chamado Problemas Sociais e Econômicos em Cuba, depois de uma análise profunda da relação entre benefícios sociais e sustentabilidade econômica, na seção 4, ele responde à pergunta: Cuba é um exemplo de desenvolvimento integral na região? Evidência abundante fornecida neste artigo contradiz a afirmação que Cuba conseguiu atingir simultaneamente desenvolvimento econômico e social no período de 1990 e 2003, bem como a alegação de que o sistema cubano é um exemplo para a região de um modelo de equilíbrio entre alvos econômicos e sociais e desenvolvimento integral. Cuba tem o pior ranking de liberdade econômica na América Latina inteira, posição 32, e está em 174 no ranking global. De acordo com o Banco Mundial, Cuba não publica seu índice de pobreza, nem de desigualdade e nem o coeficiente de Gini, que ajuda a medir o índice de igualdade e distribuição de renda. Estranho? Por que será que Cuba não divulga esses dados sociais tão importantes? Informa que a renda per capita, de acordo com o Produto Interno Bruto, é de $9.500 e que menos de 2% da população está desempregada, mas não publica o seu índice de inflação e de consumo. Não fornece dados e estatísticas seguras aos órgãos verificadores para medir seus índices. Portanto, é muito difícil saber a situação real de Cuba olhando os números por causa da falta de informação verificada e índices importantes como pobreza e inflação. Mas o que mostra conclusivamente a tragédia do governo socialista cubano é um índice de emigração do país. De acordo com um estudo publicado em março pela Universidade de Colômbia, no ano de 2022, Cuba perdeu cerca de 3% da população emigrando só para o ZEUA, totalizando 313.488. Cuba não tem gente com fome. Sendo mais de 8% de todos os imigrantes que chegaram nos Estados Unidos nesse ano. E esse número é o dobro dos que emigraram de Cuba nas crises de 1980 e 1994.
E o artigo mostra que nenhum país nos últimos 15 anos teve uma queda tão impressionante no IDH do que Cuba. Entre 2007 e 2017, o IDH de Cuba caiu da posição 51 para 73. E entre 2017 a 2021, ela caiu para o ranking 83, perdendo 6,2 anos na expectativa de vida ao nascer. E o artigo conclui que uma queda de 32 posições em apenas 15 anos é alarmante. E não é só os Estados Unidos que estão batendo recorde de imigração cubana, não. O Brasil também. Em 2022, o Brasil bateu um recorde de pedidos de refúgio de cubanos. Foram mais de 4.000 pedidos. Pois é, falar que Cuba é bom, eles falam. Se mudar para lá é que é mais complicado, né? Eu poderia ficar aqui cuspindo artigos o dia inteiro para mostrar como as melhorias sociais de Cuba foram insustentáveis desde o início, mas a situação atual de Cuba é o resultado mais científico possível desse fracasso. Cuba é a prova que, uma vez que o fluxo de capital e investimento exterior produzido pelo mercado capitalista é cortado, como no caso do embargo, ele colapsa, pois não tem sustentabilidade financeira para manter seu regime gigante e economicamente penoso. A estatização completa da nação fracassou como meio de produção econômico para sustentar o socialismo. Por isso a Revolução Cubana fracassou, esgotou seus recursos e economia, e hoje admite que depende da abertura do maior mercado capitalista global circulando em seu país. Então vamos parar com essas confusões aí, Estados Unidos. Deixe o capitalismo entrar em Cuba. O povo precisa disso. E não, China não é socialista, não. Depois leia o artigo China é Socialista, do professor Barry Norton. Está na descrição. E não de novo. Ninguém liga para a Coreia do Norte. Mas seja como for, Cuba continua com escassez de comida. E o povo protesta, é preso e foge. Mas é por estarem cientes de experiências desastrosas assim que o trabalhador comum não arriscaria sua vida e da sua família por utopias revolucionárias. Trabalhadores não são idiotas. E nenhum deles está querendo se mudar para Cuba. O Fulgêncio Batista matou milhares durante o seu regime, milhares, da casa dos milhares, de perseguição política, de juventude, o exército, tudo isso. Calma, camarada. O governo revolucionário também matou e perseguiu milhares de pessoas. Ou você vai dizer que é mentira? Um dos estudos mais citados e clássicos sobre o modus operandi da Cuba revolucionária é o livro do professor Hugh Thomas chamado Cuba, A Busca pela Liberdade. Na página 1460, ele começa sua descrição mordaz do governo socialista cubano. O número de pessoas mortas ou presas sob a Revolução são impossíveis de calcular exatamente. O próprio Fidel admitiu haver a existência de 20.000 prisioneiros políticos, podendo chegar a 40.000 levando em conta os campos de trabalhos forçados. O número de mortos por execução pela Revolução provavelmente chegou a 2.000 no início de 1961, talvez a 5.000 no início de 1970. E ele cita na nota de rodapé a estimativa de um diplomata espanhol em Havana que teve acesso aos registros de cemitérios e compilou que 22.000 morreram ou foram executados em prisões. 2.000 morreram afogados tentando fugir, 24.000 em campos de concentração, 7.000 em prisões, 7.200 em fazendas penais e mais de 17.000 sob custódia da polícia. E ainda, segundo o professor Thomas, por muitos anos a criação mais odiosa da Revolução eram os campos de reabilitação. Esses campos eram feitos para colocar grandes números de servidores públicos, homossexuais, ex-membros da burguesia e potenciais oponentes do regime. E no caso dos assassinatos de Batista, tem um detalhe importante que o camarada aí não te contou, porque não fortalece a narrativa dele. Existe uma estimativa que diz que 20.000 pessoas foram mortas por Fulgêncio Batista. Mas olha o que a obra Explorando Revoluções, Estudos nas Insurgências Latino-Americanas e a Teoria da Revolução, no capítulo Terror e Táticas de Guerrilha, fala sobre essa estimativa. Os primeiros a darem o número de 20.000 mortos por Batista foram os escritores Huberman e Suisse. E, segundo os autores, essa estimativa foi dada, sabe por quem? Pelo próprio Fidel. Ou seja, pode confiar porque é um número verdadeiro de verdade. Mas a obra continua dizendo que esse número foi rapidamente convertido, como é a ocorrência típica da construção da mitologia revolucionária, na morte de 20.000 civis inocentes por Batista.
Mas essa estimativa não parece ter qualquer base factual. Uma lista dos mortos pela guerra publicada pela Boêmia em 11 de janeiro de 1959, após a vitória de Fidel, contou 898 mortos, dos quais metade eram soldados. Esses números não incluem a morte de camponeses que chegaram na casa das centenas. Estimativas de centenas ou 1000 mortes devido ao terror de Batista são apoiadas por comentários de Fidel e outros críticos de Batista durante a própria guerra. A figura dos 20.000 mortos é aparentemente um balão gigante explodido por emoções anti-Batista. Mas antes que algum comuna aí me chame de extrema-direita fascista batistano, saiba que eu não ganho nada defendendo assassinos escrotos. Batista era um humano tão desgraçado quanto Fidel e Che. Todos só queriam poder e prestígio às custas do povo. Independentemente de quantos três mataram de verdade, o fato é que eles perseguiram, torturaram e mataram muitos há apenas poucas décadas atrás. Defender políticos assassinos é fácil quando não é você e nem a sua família que ficaram caídos no chão cheio de balas. Historicamente, revoluções comunistas são fracassos retumbantes. Citar e defender as melhorias iniciais como justificativa para manter ou aplicar um sistema fracassado que há décadas vem falindo nações é uma desonestidade doentia. Ainda bem que a China virou a chave a tempo. E só para constar, não ganho nada defendendo o capitalismo, não. Não sou filiado a nenhum partido conservador, nem de direita, nunca me manifestei politicamente, não tenho rabo preso com ninguém. Ao contrário do nosso camarada aí que já assume pertencer a um partido comunista e tem uma ideologia para defender a todo custo, metendo o trabalhador sempre no meio para ficar bonitinho no discurso. É mesmo. Agora, eu sou professor e vejo porqueiras o tempo todo na internet. E eu uso a minha arte no Impérios AD para manifestar minhas opiniões e críticas sem fazer ataques pessoais a ninguém. Não cito nomes, fotos, nem vídeos de ninguém. A menos nesses casos raros que eu resolvo me defender de ataques iguais ao que esse rapaz aí já fez várias vezes. Mas voltando ao assunto, a Revolução Cubana é uma dessas revoluções que até uma criança vê que deu merda. E muito. Ou será que os cubanos hoje enchem a barriga olhando pôsteres de Che Guevara nos prédios, ou lembrando que em 1960 eles aprenderam a ler, a escrever e tinham mais médicos do que antes da Revolução? Revoluções são processos históricos que não param no tempo, continuam tendo efeitos nos dias de hoje e no futuro. Por isso eu disse no meu vídeo da Revolução Industrial e repito aqui. A Revolução Industrial é a mais revolucionária de todas. A longo prazo, ela foi a única que, apesar dos seus muitos problemas, conseguiu mudar a vida das pessoas comuns para melhor. É exatamente isso que o artigo que eu citei no final do meu vídeo diz e que o camarada aí nem se deu ao trabalho de ler. Mas ele vai ficar para o próximo vídeo. Mas, se você acha que não tem como o nosso camarada aí falar besteiras piores do que as que ele já falou até aqui, bem, pense de novo. Tiago, 10 anos de internet e ainda fala de Galadamor, ainda fala de Holodomor. Só para esclarecer, gente, o território que fazia parte, que vai compor a União Soviética, é um território que, historicamente, existiam episódios não só de fome, mas também do surto de várias doenças, de várias desgraças que acometiam a gigantesca maioria da população camponesa que vivia no mais profundo rio de merda. E aí eles alteram a dinâmica de exploração da terra, eles deixam de utilizar a propriedade privada, né? Deixam de ter essa privatização, essa reforma agrária parcelada, e eles passam a fazer a coletivização dos campos. Essa coletivização, ela não foi uma coletivização forçada, ela foi uma coletivização que tinha ordens para não ser forçada, e foi uma coletivização que houve um processo de destruição das propriedades por parte dos camponeses que não queriam dar suas propriedades. Não foi uma coletivização forçada, não queriam dar suas propriedades.